Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de agosto, cuja leitura do dia, Efésios capítulos 5 e 6 e Jó capítulos 18 e 19. Vamos conversar sobre o governo do homem no lar. Não sei se é exatamente esse título que vai ficar na publicação, até lá eu vejo se será esse mesmo. Mas carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 22 em diante, ao capítulo 6, no verso 4. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Governar bem o lar é o esperado de um cristão maduro, ok? 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 4 e 5, e depois verso 12, a Bíblia traz qualificações, Paulo instruindo a Timóteo sobre as qualificações daquele que tem, que almeja ser o que vai conduzir os demais irmãos, o pastor, aquele que vai ter o episcopado, e depois ele fala sobre aquele que será um diácono. Tanto em uma situação como em outra, todas as características que eu vejo nessa instrução de Paulo a Timóteo, e depois ele fala que escreveu aquelas coisas antes de estar presente, para que se soubesse como se convém andar na casa do Deus vivo. A igreja, a coluna e a firmeza da verdade. E eu vejo que são características a todo e qualquer homem cristão maduro. Diz assim, versos 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, eu não vejo que isso é uma prerrogativa só de um pastor. Depois, verso 12, falando do diácono. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Isso não é tarefa só de um diácono e de um pastor. Todo homem cristão maduro precisa governar bem a sua casa. Ok? E temos visto, no meio das famílias ditas cristãs, um desgoverno.
A realidade é essa. Um desgoverno. Desgoverno. Se nós não nos atentarmos como homens, a casa fica desgovernada. Vamos entender melhor isso aqui. O que é o governo no lar? Primeiro, não é seguir qualquer conselho. Porque às vezes nós queremos buscar instruções com amigos, confidenciar problemas que estamos vivendo, e são amigos que na verdade não deveriam ser amigos íntimos de cristãos, não servindo a Deus, e eles dão conselhos que não tem nada a ver, que ao invés de trazer estabilidade para a família segundo a palavra, vai trazer um mau conselho, ok? 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vou além. É todo conselho de um irmão em Cristo que é um bom conselho? Não. Não. Então, não é seguir qualquer conselho. Não é porque, o irmão que congrega comigo vai te dar um bom conselho a respeito disso. É o colega do trabalho. É o vizinho. É o parente. Governar bem o lar não é seguir modismos. Efésios 4:13-14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui vão as páginas, não as páginas, né? Mas os conceitos, as ideologias que esse mundo nos oferece, dizendo como que o homem deve conduzir a família numa instrução que a sociedade quer colocar fora do padrão de Deus. Como, por exemplo, o modismo do feminismo, onde muitos homens na igreja retrocedem no governo da sua casa por causa do modismo, do feminismo, onde as mulheres querem se impor como autoridade sobre os seus lares. Isso não é governar o lar. Governar o lar não é seguir modismos. Mas também governar o lar não é seguir a instrução de coaches de família. Temos muito aí as páginas de masculinidade, né? Os conteúdos aí de masculinidade bíblica. Será que a instrução ali é bíblica mesmo? Ou está distorcido? 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então você tem livro, tem vídeos, você tem DVDs. Hoje em dia não tem mais, né? Antigamente tinha. Aqui em cima, que não vai dar para ver. Mas acho que aqui nesse canto aqui, eu tenho uma série de DVDs a respeito de família, casamento. Antigamente tinha muito. Você comprava, você tinha acesso a esse material. Hoje em dia são os vídeos aí. Você tem as mentorias, os cursos, livros, e etc. Redes sociais, em que nós amontoamos para nós como se fosse a precisa instrução para que eu cuide da minha família. No lugar de nós buscarmos essa instrução em Deus, na sua palavra.
é preciso tomarmos cuidado. Tem aqueles que foram chamados para isso? Tem. E são ferramentas poderosas em Deus, no cuidado aí do papel do homem, na masculinidade bíblica, no cuidado da família, do casamento, isso aí, da formação dos filhos, isso aí não tem que se discutir. Mas nem todo o conteúdo é, ok? Também não tem como foco, não é seguir qualquer conselho, não é seguir modismos, não é seguir coach. Por falar em modismos, machismo, o modismo do machismo também não deve ser seguido para que se governe bem o lar. Não é seguir nem o feminismo, nem o machismo, ok? Não tem como foco buscar o deleite pessoal na ou para a esposa. Ai, casei para que eu possa ter o deleite na minha esposa ou para fazê-la feliz. Devemos nos satisfazer, termos prazer, alegria nesse relacionamento, fazendo-a feliz, mas essa não é a prioridade do casamento, mas conduzi-la como ajudadora, contando com a sua cooperação, enquanto ambos tornam-se mais parecidos com Cristo. O casal caminha junto enquanto está sendo transformado à semelhança de Cristo, em que a esposa ajuda o homem nessa caminhada. Gênesis 2, 18 a 22. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher que o fará muito feliz. Far-lhe-ei uma mulher que ele faça muito feliz. Não é o que está escrito na Bíblia. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Também não é ter o foco em manter os filhos seguros, para que você tenha paz. Por mais que procurar o melhor colégio, saúde, alimentação e etc, queremos fazer isso, vermos os filhos bem encaminhados. Porém, esse não é o foco, mas conduzi-los como herança do Senhor, para que cheguem ao amadurecimento e à completa dependência de Deus. Esse é o sentido. Esse precisa ser o foco. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, não nossa, mas do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, herança, propriedade, os filhos são de Deus. Então, se é de Deus, eu tenho que cuidar para Deus. Não é para o mundo. Não é formar para o mundo. É formar para Deus, porque é herança do Senhor. Só que, ao mesmo tempo que é herança do Senhor, esse fruto do ventre é o nosso galardão, é o nosso presente. Quando você recebe um presente, você deixa de lado ou você cuida dele, coloca ali no bom lugar, trata bem, interage? Não é assim que a gente faz quando recebe um presente? É da mesma forma. Os filhos são presente nosso,
mas são de Deus. Então nós devemos cuidá-lo como um presente, porque na verdade esse presente pertence a Deus. Ok? Mas, apesar de não ser seguir isso, de modismos, de coach, de qualquer conselho, não é ter o foco em ter prazer ou dar o prazer no casamento, ainda que faça parte, mas não é o foco. E ainda que o foco também não é formar para o mundo, deixá-los seguros enquanto nós descansamos, porque eles estão bem, mas é conduzir a família em missão. É o reino, o governo de Deus. O homem governar o lar é o reino de Deus no lar. É o governo de Deus no lar, que encarrega o pai e o marido a conduzir a sua família no Senhor, em Cristo, de Cristo, por Cristo e para Cristo, confiando em Deus e vivendo em submissão à sua vontade, debaixo da sua vontade. Efésios 5, 22 a 25, me chama muito a atenção, por exemplo, versículo 22, quando ele diz, como ao Senhor, 23, como também Cristo, 24, a Cristo, 25, como também Cristo, no 29, como também o Senhor, no capítulo 6, verso 1, no Senhor, no verso 4, do Senhor, ou seja, sempre conduzindo em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo. Isso é governar o lar. É conduzir a família numa missão no Senhor. E que missão é essa? Preciso falar do que era antes e do que ela é agora. Antes, a missão era povoar a terra, nós vamos ler aqui Gênesis, e administrá-la segundo o molde de Adão, espalhando a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante, espalhar a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, 0 e 1, não tem nada fora disso, ok? Fecha parênteses. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Era para que frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra, espalhando a imagem e a semelhança de Deus pela terra. Fazendo isso, sujeitando a terra e dominando sobre a natureza. Espalhar a imagem de Deus e administrar a terra, segundo, como imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Já comentei alguma reflexão, não me lembro qual. Basicamente, porque nós somos seres pessoais em intelecto, emoção e vontade, assim como Ele, mas também porque Deus comunica aos homens atributos morais como santidade, justiça e amor. E aí, exatamente porque essa pessoalidade de intelecto, emoção e vontade, e dessa moralidade de santidade, justiça e amor, elas terem sido corrompidas e manchadas pelo pecado a partir da queda do primeiro Adão, agora a humanidade precisa ser transformada à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o segundo Adão, o último Adão. Por quê? Quando você vê o intelecto, os nossos pensamentos, até daquele que se diz de Cristo, naturalmente são sadios. As emoções, as vontades, a santidade, a prática do que é certo, o amor. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa que habita em nós. Ok? Então, qual é a missão agora? Agora a missão é de espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra, revelando a Cristo, o último Adão. Antes era para multiplicar, espalhando a imagem e semelhança de Deus. Agora, com a queda do homem e a redenção em Cristo, então nós espalhamos esse conhecimento de Deus, revelamos Deus, revelando Cristo. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já sabe o que significa isso aqui. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você que acompanha aqui as reflexões. Gênesis 18, 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E o que Deus estava falando acerca de Abraão? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Salmo 78. Você entende isso? Deus sabia que Abraão iria formar a Isaac, e a partir dali a sua descendência sendo formada de geração em geração, para Deus cumprir a sua promessa da grande nação e de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E vamos ver isso aqui. Salmo 78, 1 a 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, de geração em geração, transmitindo a cultura de Deus, para que as gerações sempre colocassem em Deus a sua esperança. De que esperança? De que no descendente de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E o que se trata isso? Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as nações, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.
versos 13 a 16. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Versos 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então, antes se era espalhar a imagem, a semelhança de Deus sendo multiplicados e administrando a terra, agora é levando à terra o conhecimento de Cristo. Se Abraão tivesse falhado na tarefa de transmitir a Isaac e Isaac a Jacó, Jacó a seus filhos, os filhos de Israel aos seus descendentes, até José, por exemplo, e José não tivesse transmitido, não tivesse de fora ali da fé em Deus, mas porque ele, Abraão lá se preocupou em formar os seus filhos de geração em geração, o remanescente foi sendo preservado, e de lá veio o Salvador do mundo. Então, governar, debaixo dessa missão de revelar a Cristo ao mundo, esse é o papel da família. Governar é ser o cabeça. Governar é ser o cabeça. Porque o versículo 23 nos diz, de Efésios 5, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o homem, sendo mais forte, mais estruturado para responder pelo governo, sendo cabeça, me faz lembrar de cabeça nós temos olhos. Os olhos dos homens precisam ser olhos vigilantes. A boca, ela precisa alimentar espiritualmente. A palavra. O ouvido precisa ouvir a voz de Deus para seguir a direção, mas tem muito homem perdido, sem saber como conduzir a sua casa. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus para seguir a direção. E também o nariz. O nariz, sente o cheirinho, percebe os odores. Eu, por exemplo, agora estou sentindo o cheirinho de uma comida que a esposa está preparando, por exemplo. Mas você sente, o nariz sente também os maus odores. Então, perceber os odores nos fala de discernimento. Saber quando a coisa não está cheirando bem. Perceber quando está precisando agir em determinada área, em determinada questão. Quando os filhos não estão bem. Quando a esposa não está bem. Quando as coisas em casa não estão bem. Essa é a tarefa de quem? Do vizinho? Essa é a tarefa do pastor? Essa é a tarefa do amigo? Do parente? Do colega do trabalho? Isso é a tarefa do homem. Do homem. E outra, pelo nariz vem o fôlego. Então o homem também é o responsável por trazer, por oxigenar a família. O papel de quem isso? Do homem. E tudo isso vem da onde? Da cabeça. Ok? Só que essas 4 áreas, elas não ficaram deterioradas em Adão. Ficaram.
Por isso que precisamos de Cristo. Como homens, as mulheres como mulheres, os filhos como filhos, os pais como pais. O homem, como cabeça, ele direciona, abrindo mão da sua força para governar a família, considerando a mulher o vaso mais frágil. A mulher, como corpo, ela operacionaliza. Você vê, uma casa, a dinâmica da casa acontece por causa da mulher. É a mulher que é a engrenagem da casa, a esposa, a mãe. Só que a mulher, como corpo, nessa engrenagem, ela faz isso abrindo mão da sua capacidade de independência. Tem mulher que consegue viver sem estar casada, cuidar. Tem até aquelas que defendem que não precisam de homem, né? No sentido assim do cotidiano, as mulheres conseguem se virar bem. Então, ela abre mão dessa sua capacidade de independência para poder se submeter ao governo do marido. O homem abre mão da sua força por considerar a mulher vaso mais frágil, considerar a fragilidade dela. E ela abre mão da sua independência para se submeter ao governo do marido. Só que existem alguns problemas que acontecem no governo do lar. Tá? Dá problema. O bom governo do lar, ele não é caracterizado pela ausência de problemas, mas no homem saber lidar com eles enquanto conduz a sua família na missão. Já comentei aqui o exemplo do desgoverno de Ezequias, lembra? Que ele tinha a missão de pôr a casa em ordem, segundo Reis, por exemplo, no capítulo 20, Deus deve falar para ele, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer, não vai viver. Só que aí ele ora, vira o rosto para a parede, ora, clama ao Senhor, suplica, e Deus dá a ele então 15 anos, tá? Mais de 15 anos. Quando ele recebe esses 15 anos, ele é curado, tem a questão do relógio, do sol, dos graus que retrocedem, na marcação lá do relógio. Ele recebe a visita de... eu falei isso em reflexão, né? Mês passado, talvez, em julho. Ele recebe visita, e recebe essa visita, ele abre todo o seu tesouro de forma orgulhosa, jactanciosa, soberba. E o que o Senhor faz? Manda Isaías até ele para o repreender e dá uma sentença. Olha, vai acontecer isso, mas olha só, vocês vão ser levados cativos, os seus filhos vão sofrer, vocês vão para a Babilônia. E aí Ezequias vira e fala o seguinte: puxa, boa essa palavra do Senhor, não vai acontecer nada nos meus dias, eu não vou ter paz nos meus dias. Aí ele morre. O filho Manassés assume o reinado. Até então ele não tinha um filho. Manassés, quando assume, ele tinha 12 anos de idade. Se Deus tinha dado 15 anos para Ezequias, Manassés nasceu 3 anos depois do pai ter sido curado por Deus. Só que Manassés, a Bíblia declara que ele era ímpio, fazendo coisas que os ímpios faziam, e ele conduziu o povo a fazer aquilo que os ímpios faziam. Ele vivia em piedade e conduziu o povo a viver em piedade. Só que ele foi perverso, ele foi idólatra, endemoniado, encheu o reino de sangue, foi o pior rei de Judá, foi o pior. Ele assumiu a forma do mundo, desfez os marcos estabelecidos pelo pai, mudou o culto, não cuidou da família, pelo contrário, sacrificava os seus filhos a ídolos, seus filhos queimados, blasfemou de Deus. Só que no final da vida ele se converteu, se arrependeu, ok. Mas o seu pai,
Ezequias, despreocupou-se com o filho, especialmente porque Deus deu uma ordem para ele: coloca em ordem a sua casa. Quando o filho nasceu, possivelmente ele não colocou em ordem. E mais do que isso, antes de nascer, ele mostrou que não estava nem aí o que aconteceria com o filho. Se Deus estava dizendo para ele, o Ezequias, você precisa colocar a casa em ordem. Te curei, mas coloque em ordem. Se ele sabia que ele teria mais 15 anos, quando o filho nasceu, o que ele tinha que fazer? Porque a sentença era colocar em ordem porque ele ia morrer. Se só ficou mais para frente, até lá ele tinha que colocar a casa em ordem. O filho nasceu, ele tinha recebido a sentença de que seriam levados cativos, haveriam coisas terríveis no cativeiro babilônico, os descendentes seriam levados. Quando ele ouve, não é para mim, que bom, glória a Deus, só faltou ele dizer isso. E ele certamente não colocou a casa em ordem, não se preocupou com Manassés, o que aconteceria a partir dali. O cativeiro babilônico, Jeremias 15, no verso 4, diz isso. Por causa de Manassés, filho de Ezequias. Faz questão de dizer que é filho de Ezequias, rei de Judá. E por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, esse é um exemplo de um desgoverno. E aí, trazendo na prática, uma infância traumática pode produzir no filho baixa capacidade de superar adversidades, sensação de vazio, desamparo, poucas realizações, dificuldade de concluir projetos, tarefas incompletas, medo de ser criticado, adoecimento físico. E aí, dentro do desgoverno, dos problemas, tá? Além desse exemplo do desgoverno, tem que se ter cuidado de não sairmos do padrão de Deus. Colossenses 3, 18 e depois o 20, pulando 19. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, tem que ser sujeita, como convém no Senhor. O problema é que uma boa parte das vezes, essa sujeição, essa submissão, e já vimos que a submissão é cooperar na missão de revelar a Cristo, ok? Essa é a submissão. Cooperando, ajudando aquele que está liderando, conduzindo. Isso muitas vezes não acontece, porque as mulheres querem assumir esse papel e os homens abrem mão desse papel. Versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Qual o problema? Que hoje em dia os filhos estão querendo mandar nos pais. Eu já vi muito isso. É preciso tomar cuidado e ter atenção a essa manipulação que vai levar à quebra da autoridade. Por exemplo, com gestos. Aquele abraço assim, sabe? Aquele abraço que não é um abraço sincero, é um abraço porque a criança ou a esposa estão tentando obter algo do pai, do marido. Um sorriso, uma voz chorosa ou manhosa, um beijo no rosto, um elogio incomum. Isso aqui os filhos são mestres em fazer isso. Um presente. Para quê? Para te manipular. Ou você faz mulher, ou você faz filho, para querer manipular o pai, o marido. Também é uma manipulação com atitudes, uma inércia, uma indiferença. O pai e o marido orientam a fazer algo de uma forma. A esposa, ou os filhos, ou os dois, ficam indiferentes ou inertes àquilo que está sendo falado. Faz ouvido de mercador. Isso é fora do padrão. Distorções na interpretação do que o outro faz.
Então, se você toma alguma atitude protetiva, se o marido, o pai, o homem toma uma atitude protetiva, já às vezes é visto como perseguidor, sabe? Insensível. Chantagem emocional também. Quando fica de muita chantagem emocional, tá querendo manipular, tá sempre pedindo ou exigindo algo. Tem mulher e tem filho assim. O desrespeito, então, não dá nem pra dizer. Isso é fora do padrão bíblico. Porque obedecei em tudo, sujeitai a vossos próprios maridos. E aqui no versículo 22 de Efésios 5, como ao Senhor. Exemplos na palavra, por exemplo, disso. Adão e Eva, com orgulho, o orgulho de Adão e de Eva também, na independência de Deus, na busca pelo conhecimento. E aí Adão foi influenciado pela esposa, ele foi desatento ao que Deus tinha ordenado, troca de acusações, afastamento de Deus, a autojustiça, com eles tentando se cobrir com fazer o avental com as folhas de figueira. Outro exemplo, Jacó e as mandrágoras. Lembra de Lia e Raquel? Olha, me aluga agora o meu marido, que é seu também, pelas mandrágoras. Vou te dar o meu marido pelas mandrágoras do seu filho. Jacó sendo desrespeitado por Rúben, que teve um caso lá com a concubina. Davi e seus filhos, clássico disso, né? Muito clássico isso. Davi e a esposa Mical, Acabe e Jezabel, Acabe era muito mandado por Jezabel. Isso é fora do padrão bíblico. E aí, como reagir a isso? É preciso ter a consciência da responsabilidade, é preciso organizar os papéis, delegando as responsabilidades, e é preciso estabelecer limites claros. Tem que conversar, dar atrito, possivelmente, mas no Senhor a coisa vai dar certo. E existem os exageros também do homem, por exemplo, Colossenses 3, versos 19 e 21. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Uma melhor tradução fala, não seja áspero. Está falando de ser grosso. Não irriteis contra elas, não seja grosso. Tem muito homem que é grosseiro com a esposa. Erra a mão. Já errei a mão muitas vezes. O versículo 21. Vós, pais, não irritei os vossos filhos para que não percam o ânimo. No verso 4 aqui de Efésios 6 também. Não provoqueis a ira. Tem marido, tem pai que erra a mão. E como, por exemplo, pode exagerar? Zombar da aparência, implicar com comportamento, ou seja, um andar, a fala, rejeitar, quando fica descontando as frustrações, desconta na família, está exagerando, está errando a mão. Quando a atribuição de culpa, joga um fardo lançando em rosto, investimento de tempo, dinheiro e trabalho. Isso não é bom, é errado. Comparações depreciativas, tá errado, muito errado. Fica fazendo essas comparações, ameaças de abandono, vou te largar por outro, eu vou sair de casa, não quero mais ser seu pai. Ausência, mesmo que fisicamente presente, erro muito nisso, e preciso tomar muito cuidado por conta de várias atividades, mesmo estando fisicamente presente, não são com elas, então preciso tomar muito esse cuidado. Descontrole emocional, e dizem
que sou calmo, mas minha esposa e minha filha são as primeiras pessoas que veem o meu descontrole emocional, testemunham isso, elas sabem como eu sou humano, falho. Opressão, tem muito marido e pai opressor, carcereiro, ditador, e noticiários têm mostrado recentemente muitas mulheres e filhos em cárcere privado. Literalmente acontece isso. Quando não, acontecem questões internas na casa que é como se a família estivesse encarcerada sob o governo de um ditador. Está errado. E isso acontece inclusive com aquele que se diz de Cristo, ok? Aparência de frágil, está errado. Precisamos passar segurança. Falta de compromisso. Tem pai que não tem compromisso com filhos, tem marido que não tem compromisso com a esposa. Falta de arrependimento. Sempre está certo. Está errado. Nós precisamos vigiar isso. Nós pecamos, nós erramos. E precisamos demonstrar, quando erramos, que nos arrependemos. Pedir perdão. É importante. O relacionamento genuíno com Deus, que é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa consideração, de todo o nosso afeto, é que traz o ajuste e a cura para essas feridas. Mas como então, sabendo o que é governar o lar, que é conduzir numa missão em que o governo de Deus está estabelecido para que Cristo seja conhecido em toda a terra e nós vivamos na sociedade administrando conforme os princípios da palavra de Deus. E sabendo que existe o desgoverno, existe o sair fora do padrão, quando há um desrespeito da autoridade, mas também existe do lado do homem o exagero. Como então governar o lar? E eu vi há talvez um mês e pouco, 2 meses no máximo, uma palavra de um amigo meu muito querido, congregava com ele no antigo ministério. Ele era pastor auxiliar lá comigo, pastor Rafa, e uma mensagem sobre família. Ele falava algo interessante, ou se era para homens, eu não me lembro. Eu assisti no canal lá da igreja e ele dizia algo assim: é ser homem no caráter, mas também na intimidade conjugal. É ser mantenedor, é promover segurança, é promover seriedade no tempo oportuno e afago no tempo necessário. É ter o espiritual afinado, mas não perder o tato, o pulso. É ser autoridade conquistada, não estabelecida ou obrigada. É ocupar o espaço que lhe é oferecido, não tomado. É ser marido de uma mulher só, fiel até o fim. É respeitar, sabendo se impor, mas sabendo ouvir. É saber dar equilíbrio ao relacionamento. Então, como governar o lar? Ser cabeça não é governar com autoritarismo, com o grito mais alto. Mas a liderança, ela se expressa em, primeiro, cuidado. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo, do que um infiel. Tem que cuidar da família. E o contexto aqui, de 1 Timóteo 5, da instituição do apoio, vou chamar assim, social às viúvas, está falando da questão financeira, do cuidado material. Então, a liderança se expressa no cuidado material, sim, provedor. Ok? Segundo, como serviço e exemplo. Serviço.
Marido e pai têm que servir a esposa e aos filhos. Sim. Lucas 22, 24 a 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles os benfeitores, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Serviço e exemplo. Terceiro, em amor. E é aqui que pega o que seria o amor. Por exemplo, em relação aos filhos, esse amor, uma das maiores expressões desse amor para mim, na palavra de Deus, é a correção dos filhos. E isso dói. Nós precisamos corrigir. Hebreus 12, de 5 a 11. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou seja, está usando o exemplo de Deus, mas dizendo que todo pai corrige seu filho. Mas continua o texto. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Ó, parênteses aqui, pode ver, o pai e a mãe também, que são muito amiguinhos dos filhos, mas não os corrigem. E os pais que corrigem os seus filhos. Quais são os pais que geralmente têm maior liga com os filhos? Os filhos têm a maior liga. O que mais corrige. Você pode ver. Respeito, consideração, cuidado. Não é com aquele que é o amiguinho, o amigão. Não é. Não é. E não é o que a Bíblia nos ensina também. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, fazendo trazendo a correção de Deus, mostrando que os pais que amam corrigem. Os pais na carne, naturais, terrenos. Provérbios 3,12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai que ama, corrige. Provérbios 13:24. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Vara. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. A maior expressão de amor de um pai para os seus filhos é corrigi-los. Então, o homem governa o lar amando seus filhos, não os deixando à deriva, mas os corrigindo, se necessário, usando a vara. Ai, e agora o conselho tutelar? Sinto muito, conselho tutelar. Eu fico com a palavra de Deus. Em relação à mulher, capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sacrificando-se pela mulher. Como o homem demonstra o amor à esposa? Tem que ser romântico? Tem. Galanteador, preocupado com ela, considerá-la como um vaso mais frágil, uma série de questões importantes nisso. Mas a expressão do amor do marido é no sacrifício por ela. Será que nós temos nos sacrificado por elas? Você pela sua esposa, eu pela minha? Uma quarta etapa aqui de como governar, nós já vimos que é no cuidado, nós já vimos também que é no serviço, já vimos que é no amor, e agora vamos ver que é na edificação espiritual. Porque dos versos 25 a 29, o texto nos mostra que Jesus fez algo para santificar, purificar a mulher. E a Bíblia é muito clara de dizer que Jesus fez isso com a palavra. Com a palavra. E aí o texto diz no 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Se Jesus demonstrou o seu amor, entregando-se pela mulher, santificando e purificando-a pela palavra, o homem deve expressar o seu amor à mulher fazendo como Cristo. De que forma? Também edificando-a na palavra. Eu discordo daquela expressão, o homem é o sacerdote do lar. Está errado, eu não vejo isso em lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. Mas o homem é o pastor do lar. É o pastor, não o sacerdote. É o pastor. Porque todos nós somos feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, quando nos rendemos a Cristo. Todo cristão é sacerdote. Ponto. O homem não é o sacerdote do lar. O homem é o pastor do lar. E como pastor, o homem precisa orientar a esposa na palavra. A mesma coisa em relação aos filhos. Verso 4 do capítulo 6. Aí continua no versículo 29 do 5. Porque nunca odiou a sua própria carne. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e o sustenta, como também o Senhor a igreja. Como é que Jesus fez isso com a igreja? A palavra. Você está entendendo? Capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, no ensino e a admoestação do Senhor. Só que aí, como é que eu vou? E aí vai pegar pra gente, homens. Como é que nós vamos pastorear nossa casa na palavra, instruindo, orientando, proclamando, se nós não formos convertidos ao Senhor? Porque lembra, é como a Cristo, no Senhor, como também o Senhor. Se você não é do Senhor, você não tem como governar bem a tua casa. É simples assim. É simples assim. Salmo 112, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Salmo 128, versos 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, primeira coisa, você precisa ser de Cristo. Ok? Depois, para a edificação espiritual, ninguém nasce sabendo. Então nós precisamos buscar sabedoria, inteligência e conhecimento para servirmos a nossa família.
Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Ok? Colossenses 2, 1 a 3. Porque quero que saibais onde é que está esse conhecimento, onde é que está essa sabedoria, onde é que está essa inteligência. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vai buscar em Jesus. Conhecimento é adquirido, a inteligência é desenvolvida e a sabedoria é dada por Deus. Vai buscar. Mas para que eu possa edificar, eu primeiro sendo convertido ao Senhor, eu busquei como fazer isso. Agora chegou a hora da prática, de alimentá-los com a palavra de Deus. Só que aí vale importante um alerta, porque com palavras falsas, não a palavra genuína, verdadeira, a família fica desgovernada. E coletivamente acaba pecando contra o Senhor. Eu quero usar como exemplo Jeremias 7, 1 a 8, e depois mais uns versos à frente. Por quê? Porque parece os nossos dias. Diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Ou seja, era para ele falar algo ali diante do templo, a porta do templo. E proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor, aquele que é prestar culto a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. É como se Deus enviasse o profeta para ficar na porta da igreja onde você congrega, e o profeta diz assim: você está vindo aqui participar do culto, mas você está precisando melhorar teu caminho, hein? Está precisando se converter, hein? Olha, está vindo aqui prestar culto a Deus, mas vou te falar um negócio, hein? É como se fosse isso. Melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É como se fosse assim: que culto abençoado, que momento de louvor. Até chora, né? Aquela adoração. Ai, que palavra. Ai, como é bom estar aqui com a minha família no culto ao Senhor. Aí o texto continua dizendo: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Religiosos hipócritas, os crentes de nossos dias, vão para os cultos, ficam maravilhados pelo momento de culto, receberam a recarga para a semana, mas na verdade não vive a palavra de Deus, não anda em santidade, não pratica a justiça, fiado em falsas palavras, num falso evangelho. Um homem desse vai ter como instruir a família do jeito que Deus ensina? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem como. Mais à frente, depois, o texto continua nos dizendo, versos 17 a 20. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas? Primeiro ele fala dos crentes,
Depois fala do que acontece na cidade e nas ruas de Jerusalém. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Pecado coletivo da família, numa família que participa dos cultos, mas fiada numa falsa palavra, um falso evangelho. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Indivíduo, família, sociedade. Do indivíduo para a família, para a sociedade. Por que a sociedade está do jeito que está? As coisas acontecem nas cidades e nas ruas. Porque a família está desgovernada. Por quê? Porque o indivíduo que deveria governar a família não está sabendo governá-lo. Às vezes não é nem cristão de verdade. Fiado numa falsa palavra, num falso evangelho. E se achando de Jesus, porque participa do culto. E aí, o marido reparte com a esposa. O exemplo primário disso é o primeiro casal. Gênesis 3, 1 a 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore no jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Como é que Eva sabia disso? Se essa instrução Deus deu a Adão quando o colocou no jardim antes de formar Eva? Porque certamente Adão instruiu Eva. Simples assim. E o pai instrui os filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Amar a Deus de todo o coração, alma e força. Essas palavras devem estar onde? No coração. E estando no coração, ensino aos filhos. E falo dela assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ou seja, durante todo o dia, do deitar ao levantar, do levantar ao deitar, em casa, mas também fora de casa. Ok? E Deuteronômio 11, 18 a 23. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-a nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores
e mais poderosas do que vós. Concluindo, finalmente, e o homem faz isso, essa edificação espiritual, como a quarta etapa de como governar bem o lar. Governa bem o lar com cuidado, governa bem o lar na expressão do amor, governa bem o lar no serviço e governa bem o lar na edificação espiritual. E essa edificação espiritual, convertido ao Senhor e instruindo a esposa e os filhos, ele precisa fazer isso entregando a Deus toda a glória. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, temos que edificá-los? Temos. Mas a verdadeira edificação, ela só acontece quando Deus é quem edifica. Nós precisamos governar bem os nossos lares, como homens, mulheres. Ajudem vossos maridos. Ajudem, orientem. Mostra na palavra com carinho, com amor. Filhos, também, para que as nossas famílias possam viver a expressão do governo de Deus, do reino de Deus, enquanto juntos caminhamos rumo à eternidade com Deus, transformados à semelhança de Cristo e revelando esse mesmo Cristo onde quer que o Senhor nos plantar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.